Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar sobre um documentário que eu assisti alguns dias atrás. Aliás, eu assisti em 2 dias, 2 episódios num dia, 3 no outro. E eu quero contar essa história e dar minha opinião sobre o caso em si, como uma civil, uma pessoa que é leiga em leis e em tudo, só dá a minha impressão como mãe, como fã da atriz e sei lá. Há 30 anos, uma atriz muito bonita que estava começando a fazer fama, sendo considerada a namoradinha do Brasil, foi brutalmente assassinada pelo seu colega de cena e a esposa dele. Para quem não é dessa época, eu estou falando de Daniela Pérez, filha da novelista, da roteirista Glória Pérez. Então, vamos começar. Esse caso ele repercutiu o mundo, não ficou só restrito ao Brasil, ele se repercutiu no mundo e é um dos casos mais hediondos que eu já ouvi falar em termos de celebridades, e por um motivo tão imbecil que é a inveja, a dor de cotovelo, mas também refletiu para algumas pessoas o lado psicopata dos dois. Eu vou fazer um resumo do resumo e falar da minha opinião. A Daniela Pérez, na época, era casada com Raul Gazola. Acho que eles eram casados de novo. Eles se conheceram na novela Cananga no Japão. Ela fez uma dança com ele. Eu não assisti a novela, não sei se ela fez mais alguma coisa, mas eu sei que eles se conheceram por causa de uma dança em Cananga do Japão, uma novela que antecedeu Pantanal em 1990. E eles começaram a namorar, foi amor à primeira vista e tal. Eles começaram a namorar, eles tinham tudo em comum, eram atores, eram dançarinos, eram lindos, eram jovens e estavam apaixonados. Daniela Pérez estrelou a novela de Corpo e Alma como a personagem Yasmin, e ela tinha dois interesses amorosos: o Fábio Assunção, eu não vou lembrar o nome do personagem dele, e o Guilherme de Pádua, que era o Bira. O Guilherme de Pádua era um ator estreante, se eu não me engano, na TV, ele vinha do teatro. Esse papel, pelo que eu entendi, era um papel para Alexandre Frota, que não foi liberado na época de outra novela para fazer essa. Então eles chamaram o Guilherme de Pádua, fizeram o teste, gostaram dele, ele começou, e ele era um namorado ciumento, possessivo da Yasmin. E o Fábio Assunção, ele era o cara que era afim dela, e a novela ela foi feita desde o começo para ter o final do Fábio Assunção e da Daniela Pérez, dos personagens dos dois juntos. E o Guilherme de Pádua, ele começou a não se conformar com isso, e parece que ele perseguia a Daniela Pérez o tempo todo para que ela convencesse a mãe de não acabar com o papel dele. E a Dani nunca falou para a mãe dela sobre isso. Alguns atores sabiam da perseguição dele e chegaram inclusive a falar para ela: ou você conta ou eu conto, mas parece que foi tarde demais esse ultimato, porque no mesmo dia ela acabou falecendo. E falecendo não, ela acabou assassinada mesmo. E tudo começou, na realidade, com ele perseguindo ela até um posto de gasolina. Ele já tinha armado toda a história lá com a esposa dele e tal. Detalhes vocês conseguem pela HBO Max, ou uma coisa mais rápida, mas com um pouquinho mais de detalhes do que eu tô contando, no podcast do Café com Crime, tá? Eu só vou fazer um resumo mesmo, porque esse vídeo é para dar a minha opinião sobre o seriado, sobre o documentário, a série, e para falar minha opinião sobre todo esse caso. Aí ela foi morta, ela levou um soco no
no posto de gasolina, algumas pessoas viram, mas ficaram quietas. Colocada no carro dela, o Guilherme pegou o carro dele e dirigiu, a mulher do Guilherme também dirigiu. Eles foram para um lugar que parece que era um lugar perigoso, abandonado, um matagal, levaram ela até lá. E ela ainda desmaiada, a Paula Tomás foi lá e desferiu várias tesouradas. Aí que entra uma dúvida, eu não captei se o Guilherme chegou a dar as tesouradas ou se foi só ela. O Guilherme deu um soco, o Guilherme desacordou ela. E ela ficou muito tempo desacordada. Tanto que quando ela foi morta, com as tesouradas, né, apunhaladas, ela estava desacordada. E uma outra coisa que eu senti um pouco de... Aqui tá faltando alguma informação que eu acho que nem ele sabe, é o local que ela foi morta. Porque dizem que o local ali, ele tava meio que como um local de ritual satânico, só que não tinha sangue suficiente ali para ela ter sido morta naquele lugar. E o carro do Guilherme de Paula e da Paula Tomás foi lavado várias vezes antes da polícia ter acesso. Então ficou muito estranho isso para mim. E depois a família toda desesperada, cadê a Dani, cadê a Dani, horas desaparecidas. A polícia achou o carro lá através de uma denúncia da Daniela. Aí um cara pegou e falou assim, deve ser roubo de carro, eu vou pedir ajuda. Aí um policial, ele ficou lá tomando conta, só que o lugar é tão perigoso que ele falou, vou me esconder ali atrás da árvore. E quando ele subiu no escuro, foi se esconder atrás da árvore, ele tropeçou na Daniela, no corpo dela, né? E nisso já levaram ela para o hospital, já reconheceram o corpo, já começaram a entrar em contato com a família, e patati patatá, toda essa burocracia mesmo. E o Raul Gazola foi informado, a Glória Pérez foi informada, e todos foram para o local do crime. Isso é uma coisa que eu não entendi. A família foi até o local do crime antes de tirar o corpo lá. A família viu o corpo da Daniela, ela levou 18 facadas, tesouradas, apunhaladas, foi com uma tesoura mesmo ou com um punhal, agora eu já nem lembro mais. Ela foi apunhalada. E com essas apunhaladas, ela teve o coração exposto. E foi em forma de um círculo, sabe? Uma coisa tudo meio ritualística mesmo. O coração dela ficou exposto. Terrível, terrível, muito triste. E eles pegaram a Dani, levaram para o hospital, no necrotério, para fazer os exames preliminares. A família ficou lá e nisso muitos amigos e muitos atores do De Corpo e Alma foram lá para a delegacia, inclusive o Guilherme de Pádua, que abraçou o Raul Gazola e conformado com a morte. Que dissimulado, gente, que dissimulado. E depois foi conversar com o pessoal lá do filme, da novela e tal. E a Cláudia Raia, ela percebeu as unhas, umas unhadas que o Guilherme, recentes, que o Guilherme estava no braço, estranhou e ainda comentou com algumas pessoas. Nossa, a Paula Tomás deu uma surra no Guilherme de Pádua. Aí a investigação logo sacou que foi ele, através da denúncia. O cara que denunciou tinha anotado a placa dos carros e eles descobriram que era o Guilherme logo na mesma noite. E no outro dia cedo, enquanto ocorria o enterro da Daniela, o Guilherme estava sendo preso. O Guilherme de Pádua estava sendo preso. Até então, ele, não a esposa. Aí durante a investigação, né, Raul Gazola, quando descobriu, ele estava ainda no cemitério quando ele descobriu que o Guilherme estava sendo preso, que o delegado tinha quase certeza. Assim, certeza ele tinha, ele precisava só das provas, que tinha sido ele. O Raul Gazola quebrou a capela inteira.
E ali eu senti ele contando com o olho cheio d'água. Eu senti, gente, o desespero dele. Assim, é uma coisa assim, fora do real. E eles foram investigando. Volto a repetir, detalhes desse caso você pode assistir na HBO Max, na série, ou escutar tudo bonitinho no podcast do Spotify, Café com Crime. Lá tem detalhes valiosíssimos, eu tô fazendo só um resumo de tudo. Gente, deixa eu te falar, eu queria também pedir apoio pro meu canal aí, ó. Se inscreva no meu canal, dê joinha nos vídeos que vocês gostarem. Isso vale muito para uma autora independente divulgando o seu trabalho e suas opiniões. Então, voltando. Aí, eles começaram a investigar e descobriram que a Paula estava envolvida também nesse caso, inclusive que ela que tinha arquitetado tudo. Descobriram que tanto o Guilherme quanto a Paula tinham tatuado os nomes dos parceiros em partes íntimas. Ele tatuou Paula no piu-piu e ela tatuou Guilherme de Pádua na virilha. E ela estava grávida, gente. Detalhe, ela estava grávida, acho que de 4 meses. E veio a ter o bebê ainda. E eu sei que durante a própria investigação, quando não tinha mais como o Guilherme negar, ele assumiu a culpa em primeiro lugar. Dizendo que ela não tinha nada a ver com isso. Depois, com o tempo, ele falou, não, ela tem a ver com isso sim. E um começou a jogar a culpa no outro, um falar que o outro tinha culpa, só que os dois foram condenados à prisão perpétua. Não, prisão perpétua não, a 19 anos cada um. Ele um pouquinho, uns meses a mais que ela. Só que ela ficou numa prisão especial, porque ela estava grávida, teve o nenê e ficou com o nenê nessa prisão, até ele ter quase 2 anos, depois os pais dela que criaram. E eles ficaram ao todo 7 anos presos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média é 7 anos. E eu fiquei pensando, a Paula Tomás tinha 19 anos quando ela cometeu esse crime. Ela saiu da cadeia com 26 anos. Ela refez a vida dela inteira. O Guilherme de Pádua, eu acho que tinha 22 anos nessa época. Ele saiu com 29, menos 30. Ele casou de novo, ele se converteu. Virou pastor. Casou com uma outra Paula. Se eu não me engano, eles estão separados de novo. E assim, gente, 7 anos por um crime hediondo. Um crime horrível. 7 anos. 7 anos para uma pessoa nova não é muita coisa. Porque ela sai com a vida dela inteira pela frente. Ela pode reconstruir a vida dela inteira ou pode cometer muitos mais anos de outros crimes. E como eu disse, para alguns especialistas, para algumas pessoas, o Guilherme e a Paula são psicopatas. E o psicopata, ele não muda a personalidade dele, ele tem aquela personalidade. Ele não tem sentimentos na realidade. Ele sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Isso sem sombra de dúvidas. Então eu costumo dizer que existem psicopatas aí que a gente nem sabe porque eles passam despercebidos sem fazer inclusive maldades. Levam uma vida super normal e a gente nem fica sabendo. E aí vem a minha opinião sobre leiga, sobre o caso. 7 anos não é muito pouco? E eu volto com uma outra questão aqui sobre direitos humanos que eu falei semana passada. Será que os direitos humanos dos dois, da Paula e do Guilherme, provavelmente foram protegidos? Sim, foram protegidos. Cumpriram a pena, hoje eles estão livres, eles não podem ser perseguidos e nada.
Os direitos humanos dele foram preservados, ok? Certo, certo. E os direitos humanos da Glória Pérez? Da mãe? Porque a Daniela morreu, não tem direito mais a nada. Nem a descansar em paz, porque na série eles falam que muitas pessoas iam lá pra tentar mexer no corpo dela. Nem descansar em paz a bichinha pôde. E a Glória sofreu muito. Além dela perder a filha mais velha, a Daniela Pérez, ela perdeu o filho caçula depois de alguns anos por alguma doença que ele teve, que era um filho especial que ela tinha, e ele acabou falecendo. Ela ficou só com o Rodrigo, que era muito ligado à irmã, que também sofreu demais. Na época ele tinha 19 anos. E os direitos do Raul, que estava apaixonadíssimo, que sonhava em ter uma família. Bem ou mal, a Paula Tomás teve a família dela, um filho, depois ela casou de novo, refez a vida. E a louca, olha como ela é louca, olha como ela é doida. Se matriculou na academia da Daniela Pérez, fez faculdade onde o promotor dava aula, promotor ou delegado, alguma coisa assim, fez faculdade para se matricular na matéria dele. Parece que ela tentava frequentar os mesmos lugares da Daniela Pérez, do tipo, eu quero ser ela, eu quero ser notada, eu sou ela, umas coisas assim. Louca. E o direito de ir e vir da Dani que lhe foi tirado porque ela foi assassinada? Eu, como mãe, me coloco muito no lugar da Glória Pérez. Eu acho essa mulher uma mulher forte, mas de uma fortaleza, mas de uma coisa assim que eu não sei se eu teria. Eu acho que se acontecesse uma coisa dessa comigo, eu morria. Eu morria de uma tristeza sem fim. Também admiro muito a força do Raul Gazola, porque eu acho que eu teria ido lá e arrebentado a cara desse filho da puta, da mulher dele, ela estando grávida e tudo, porque eu não consigo imaginar a dor que ele sente, gente, eu não consigo. Realmente eu não consigo. E essa é a minha opinião como civil, tá? Como mãe. Agora eu quero dar minha opinião como telespectadora de uma série que, na minha opinião, foi fantástica. Um dos melhores documentários que eu já vi na vida, com detalhes riquíssimos. Eu recomendo para quem não assistiu para assistir. Ali eles mostram muita coisa, eles dão nomes aos bois, eles falam como é que foi a investigação, quem estava por trás da investigação, como é que eles descobriram. Eles foram a fundo. Gente, a Glória Pérez foi fundamental nessa investigação. Foi fundamental para provar a culpa dos dois. Aquela mulher é muito poderosa. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Eu só tenho admiração para ela como mulher, como trabalhadora, como mãe. Ela é fantástica. Só tenho elogios para Glória Pérez. A produção também muito fantástica. Gostei demais mesmo. Então, fica aqui a minha opinião sobre a série, sobre o caso, o resumo do caso, e volto a falar, assistam a série na HBO Max e escutem o podcast Café com Crime no Spotify. Tá bom? Combinado? Beijo grande pra vocês. Até logo.